mas predominantemente do deus Apolo, que era o deus da beleza masculina, aquele homem musculoso, né? Todo vendo os bíceps, os tríceps, os gêmeos, né? O serrátil, né? Toda a musculatura, parecendo um corpo dissecado. Aquilo ali insurgia, aquilo ali fazia com que muitos jovens se tornassem homossexuais. E naquela época, tinha também muitos jovens. Essas prostitutas, no templo de Afrodite, a deusa do amor, essas prostitutas, elas cultuavam a deusa Afrodite. Elas misturavam religião com sexo. Sexo e religião andavam juntos. Misericórdia. Sexo e religião andavam juntos. Elas cultuavam a Afrodite se prostituindo. Elas moravam, segundo John Stott, um pastor americano, elas moravam no templo. E à noite elas desciam para o porto. Lembra que eu falei do porto? Porto de Sencreia. Elas desciam para o porto para se prostituírem com os turistas, com os empresários e principalmente com marinheiros, que eram o porto. Gente, eu costumo dizer para vocês que mudaram-se os caranguejos, mas a lama é a mesma. A igreja está inserida nesse mesmo contexto de hoje. É por isso que nós precisamos a cada dia nos enchermos mais de Deus a cada dia. Porque qualquer brecha, pessoas que estão muitas vezes até nesse altar, sai daqui e passa a ser homossexual. Pessoas dentro da igreja, pastor, aquela pessoa que cantava aqui, pastor, aquela jovem, pastor, aquela adolescente aqui, agora está gostando de outro adolescente, cantava aqui no grupo. Irmãos, é sério. Feliz os pais que têm os seus filhos criados na presença do Senhor. Valorizem isso. O mundo está de mal a pior, está de ponta cabeça, as trevas estão dominando o sistema. Lembre-se, do ponto de vista social, anda-se juntos, água e óleo, mas não se mistura. É preciso. Então, Corintos, essa cidade tão promíscua, ela fervilhava, Corintios fervilhava, era uma cidade, vou usar um termo que nós vamos explicar, cosmopolita, ou seja, tinha pessoas de várias regiões do mundo da época, várias culturas estavam ali. Então o que foi que Paulo pensou? Mas é de Deus esse negócio. Eu vou evangelizar Corintos. Eu vou ficar aqui o tempo que for preciso. Mas Deus vai abrir um trabalho nesse lugar. Eita Deus! Deus vai abrir um trabalho nesse lugar. Aonde qualquer um com uma visão carnuda, uma visão limitada, obreiro caolho, só tem uma visão de um olho, não veria nada disso. Paulo viu na necessidade a oportunidade de evangelizar pessoas. Quando você vê um homossexual, repreendi, diabo, não é isso. Vai para trás de Jesus, Satanás, não. Nós precisamos evangelizar eles. Precisamos mostrar o amor de Deus que é em nossos corações. Precisamos mostrar o amor de Deus que está em nossos corações. São campos missionários. São campos que precisam de Deus, assim como nós. O macumbeiro também está repreendido. Vai, demônio, para lá, diabo. Precisa também de Jesus. Como iremos ganhar essas pessoas se nós estamos virando as costas para elas? Como iremos evangelizar as pessoas que quando nós a vemos, vai para trás de Jesus, diabo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aonde há vida, deve acontecer a pregação do Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Tem uma cidade de Corintos que estava infestada. E aí o apóstolo Paulo, ele dia de sábado ia para as sinagogas. Por que Paulo ia para as sinagogas? Porque Paulo usava as sinagogas, Paulo era judeu. Ele se converteu ao cristianismo, mas ele conhecia profundamente o judaísmo. Aí ele ia para as sinagogas, porque sabia que as sinagogas também tinha várias classes de pessoas. Especificamente, a sinagoga era onde os judeus se reuniam para orar, pregação. Tem no mínimo 10 pessoas, tem um Shazam,
que eram líderes da sinagoga, outras pessoas que trabalhavam na sinagoga, né? A ideia de congregação é a partir de 10 pessoas, por isso mesmo, porque isso é núcleo. Então era uma congregação, uma sinagoga. E aí era composta de judeus, prosélitos e de pessoas tementes a Deus. Ó, judeus, prosélitos e de pessoas tementes a Deus, que estavam ali. Aí Paulo aproveitava a lição do sábado, ó, a lição do sábado, que todos estavam judeus ortodoxos também, estavam ali, aí Paulo aproveitava para anunciar Jesus. Olha que coisa. Nós precisamos entender que para cada tipo de peixe existe um tipo de isca. Você não pode pegar um merle azul com um anzol de piaba. Para cada peixe existe um tipo de isca. Você tem que pedir a Deus estratégias para evangelizar até mesmo pessoas da sua família. Tem que ter estratégia, irmãos. Nós não podemos abominar. É triste, é traumático. Muitas vezes temos esse estupim dentro da nossa família. Pessoas que têm práticas homossexuais, lesbianismo, e por aí vai, outras práticas terríveis. Nós precisamos influenciar essas pessoas através da nossa vida cristã, não execrá-las. Não dizer, vai para o inferno, diabo! Tem um sentimento misto, né? De amor e ódio, mas o ódio deve ser suplantado pelo amor. Aleluia. Como Jesus viria essas pessoas? Então nós temos que amar as pessoas, independente do que elas são, de crença e credo religioso. Não estou dizendo que é andar com elas, mas ter amor por elas e falar do amor de Deus para elas. Aleluia. Eu não preciso, para evangelizar um homossexual, não preciso estar saindo para lá e para cá com um homossexual. Para evangelizar um alcoólatra, um bêbado, não preciso estar bebendo para evangelizar um bêbado. Não, de maneira nenhuma. Não tem gente que vai pegar as coisas como pretexto, fora do contexto, para contextualizar o nosso contexto. Não, isso aí não existe. Está fora de cogitação. Ok? Então, Paulo, nessas circunstâncias que ele, ao final da sua segunda viagem missionária, ele implanta essa igreja. A igreja de Corinto foi inaugurada por ele. Observe no capítulo 4, versículo de número 15, por favor, de 1 Coríntios, quando alguns irmãos estão querendo execrá-lo, um grupinho que havia dentro da igreja de Corinto, queria maltratar o apóstolo Paulo, difamá-lo. Aí Paulo vai dizer algo interessante para eles. 4,15. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em... Não é aios não, viu? Não é aios desse que bota na comida não, é aios. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Vocês ficam me maltratando, uma boa parte do grupo que há dentro da igreja. Há um grupinho aí dentro da igreja de Corinto que ficam me execrando, colocando em xeque meu apostolado, dizendo que eu sou impostor. Mas jamais esqueçam, ainda que vocês tivessem muitos ensinadores, muitos educadores cristãos, porque aí eram escravos da Idade Média que levavam filhos de senhores, de pessoas ricas, para a escola. Era uma espécie de pedagogos, correto? Instrutores. Então Paulo usa uma linguagem figurativa, colocando uma linguagem daquilo que era produto da experiência deles para mostrar o lado espiritual. Isso chama-se de analogia, colocar uma coisa ao lado da outra para chegar a uma compreensão espiritual. Então Paulo diz assim, ainda que vocês tivessem 10.000 instrutores, quem gerou em Cristo Jesus vocês foi eu. Eu sou o pai espiritual de vocês, me respeitem, tenho mais carinho, tenho mais postura para comigo. Rapaz, Paulo pega seguro essa carta. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Vamos ver agora. Agora atenção, os retretés de Jeová de plantão. Recebe tua pancadinha aí. Receba! Aquele minguado que gira, né? Receba! De maneira que nenhum dos dons vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha! A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Paulo disse, nenhum dom vos falta, tinha todos. Se nenhum vos falta, porque tinha todos os dons. Correto? A igreja de Corinto tinha todos os dons. Então, se a igreja de Corinto tinha todos os dons, seria a igreja mais espiritual da terra. Sim ou não? Meu irmão Jair, isso é lógico, você é advogado. Se ele está dizendo que a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, logo, se a igreja tem todos os dons, é igual a espiritualidade. Mas era totalmente ao contrário. Era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja rancorosa, uma igreja cheia de divisões, era uma igreja
com ausência de amor, e era uma igreja carnal. Pastor, o senhor prova isso? Eu não, a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. Vamos ver? Na própria carta. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 3. Vamos lá? Aqui o João Gustavo vai ler novamente. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha, apesar de que vocês têm todos os dons, mas eu ainda não me sinto à vontade para falar com pessoas que deveriam ser espirituais por meio dos dons. Mas como a carnais, Mas parece até que eu estou falando ainda com pessoas que não tiveram experiência com Jesus. como a meninos em Cristo. Apesar do tempo que vocês foram gerados em Cristo Jesus, vocês continuam imaturos. Com leite vos criei, Um alimento básico da fé cristã, mesmo com uma certa profundidade, mas ainda o básico. Eu criei vocês com leite básico. e não com manjar, Eu ainda não pude dar a vocês ainda um alimento mais sólido, ensinar com mais profundidades acerca da fé cristã. porque ainda não podieis tampouco, Vocês ainda não estão com estrutura, vocês não estão preparados para receber um assunto mais sólido. tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Vocês são carnais, vocês ainda estão vivendo na carne. Está parecendo as pessoas lá fora. Vou explicar por quê. Pois, havendo entre vós inveja, Como é que vocês nasceram de novo, conhecem a Jesus, andam com o Espírito Santo, e vocês continuam ainda nutrindo esse sentimento carnal de inveja, sentir inveja um pelo outro? contendas, Como é que vocês que dizem ser espirituais, que têm todos os dons espirituais, e só anda fofoquinha, disse-me-disse, grupinhos dentro da igreja? e dissensões, Divisões, ou seja, vocês apesar de serem um grupo, comunidade, igreja, mas vocês estão fragmentados com pequenas panelinhas dentro da igreja. não sois porventura carnais? Se vocês andam dessa forma, vocês ainda não são homens carnais, parece que vocês ainda não foram gerados pelo Espírito. E não andais segundo os homens? Ou não andais ainda segundo o sistema lá fora? Paulo está escrevendo para uma igreja. É forte. Paulo não está escrevendo aqui para os comedores de água. Paulo não está escrevendo aqui para prostitutos. Paulo está escrevendo para santos, igreja, comunidade. Eu pergunto, será que as vísceras da igreja de Corinto que está sendo destampada hoje não seriam as mesmas vísceras da igreja atual? Vísceras, falando popular no baiano, o fato. Paulo está trazendo aqui as vísceras, o fato, ou os fatos da igreja de Corinto. É hora da gente fazer um exame introspectivo, refletir, Senhor, como está minha vida espiritual? Ah, Jesus, como está minha vida moral, Pai? Como está a minha vida secreta contigo? É hora da gente refletir. É por isso que culto de doutrina, o objetivo do culto de doutrina, a gente aprende, mas somos mais confrontados. O culto de doutrina nos confronta. O culto de domingo à noite a gente adora, Pai, te louvamos pela tua grandeza, aleluia! Escola bíblica a gente senta para aprender. No culto de doutrina a gente senta para ser confrontado como está o nosso grau de intimidade com Deus. Amém, igreja? É forte. Glória a Deus. Então, queridos, a igreja de Coríntios, Paulo também vai falar, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 8 e 9, por favor, Thiago. Ele vai falar que a igreja de Coríntios, ele vai analisar um pouco a igreja de Coríntios. Outro vai abrir Coríntios capítulo 12, versículos de 11, 12 até o 14. Outras igrejas desposei eu para vos servir. Olha, outras igrejas que eu estava nutrindo-as, estava dando a minha vida, mas está acontecendo tanto problema aí na igreja, que eu desposei, ou seja, eu abri mão até de estar mais intenso com outras igrejas para cuidar de vocês, mas o negócio está feio, está me consumindo bastante, não é? Por quê? É uma carta, lá em 1 Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, Paulo fala assim, já por carta vos disse. Então, segundo os estudiosos, essa carta, supostamente terceira carta de Paulo, que tenha sido a primeira, mas a terceira, não sabemos o paradeiro dela, mas Paulo já havia escrevido para essa igreja, mas registrada no cânon essas duas, que é a primeira e segunda Coríntios.
E é interessante, quem é que informava Paulo? Paulo estava em Éfeso, observe bem, capítulo 18, capítulo 19, 18 ele está em Coríntios, capítulo 19 ele vai estar em Éfeso, de Atos. E aí, quando Paulo estava em Éfeso, uma irmã chamada Cloe, quando a Bíblia cita nome, é porque eram pessoas que tinham influência, tanto negativas como positivas, mas nesse caso aqui, influência positiva. Então essa irmã chamada Cloe era uma família diferenciada, que servia muito, era uma família diferenciada, que servia como referência também para o apóstolo e para a igreja. Essa irmã, ela ia até a visitar o apóstolo, levar algum donativo, né, para ele também, e ela dizia assim: olha, irmão Paulo, a igreja de Corinto está acontecendo algumas aberrações, está acontecendo algumas coisas, está uma bagunça terrível. A ceia, o irmão não tem ideia como está acontecendo a ceia. A ceia, aqueles que têm mais condições, aqueles que têm uma condição melhor, sabe o que está acontecendo, irmão Paulo? Estamos se embriagando, tomando muito vinho. E eles fazem a festa ágape, a festa do amor, que se reúne antes de começar a ceia propriamente dito, justamente porque a igreja do primeiro século era composta 90% por escravos, pessoas abaixo da linha da pobreza. Então todo primeiro dia da semana era celebrada a ceia, domingo à noite. Então esses irmãos que vão para a ceia, os humildes, tinham aquele alimento uma vez por semana, comiam com excelência, porque as pessoas que tinham mais condições traziam pratos chiques. Só que o que estava acontecendo? Uma coisa que era para servir para a edificação da igreja, estava extremamente causando banalização e falta de comunhão, quebrando a unidade da igreja. Aí os irmãos ficavam com fome, os humildes, eles comiam demais e se embriagavam com muito vinho, bagunça. E outra coisa também, irmão Paulo, olha, negócio lá para o lado de casamento, está uma bagunça, ninguém se entende, está terrível. Qual é a evidência bíblica que você tem para isso, pastor? Outro aí, por favor, abra 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Aí quando Cloe, a irmã Cloe, leva essas informações, leva essas distorções, né? Paulo, apóstolo Paulo, aí ele escreve essa carta do ponto de vista doutrinário para corrigir as aberrações que estavam acontecendo dentro da igreja. Olha que negócio, observe. 7.1, 1 Coríntios 7.1, rapidamente. Ora, quanto às coisas que me escrevi... Paulo está dizendo, com certeza que vocês mandaram pela irmã Cloe, um bilhete, uma cartinha, vocês escreveram para mim, quantas coisas que vocês me escreveram, continue. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Concernente ao casamento, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aí no capítulo 7, em 40 versículos, ele vai trazer a baila sobre casamento, ele vai falar sobre viuvez, vai falar sobre namoro, sobre virgens, ele vai falar tudo. A gente vai chegar lá, por isso que você não deve perder nenhum estudo desse. Porque hoje é a introdução, não vamos entrar no contexto hoje, mas a partir da semana que vem, vamos começar o capítulo 1. É 1 ano e meio estudando essa carta. Quando terminar essa carta, eu tenho certeza que a vida de vocês não mais será a mesma. Deus irá mudar muitas coisas através dessa palavra. Amém? Continue, filho. Outras igrejas desposei para ir no Eu abri mão de outras igrejas, porque estavam me sobrecarregando, para cuidar de vocês. recebendo delas salário. Essas igrejas me custeavam, porque eu passei a viver do sacerdócio, passei a viver do ministério, e essa igreja me custeava. Porque eu estou cuidando de vocês, eu não estou recebendo dessas igrejas mais, eu tive até que trabalhar, eu estou agora construindo, fazendo tendas, eu estou construindo barracos para sobreviver, porque vocês não estão nem aí para mim. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Eu não fui pesado a ninguém, continue. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vós. Macedônia era um local onde as igrejas eram um lugar onde as pessoas eram mais abastadas, com mais dinheiro. E em tudo me guardei de vós ser pesado. Eu procurei sempre me preservar, mesmo necessitando, mas eu não quis pedir nada a vocês. E ainda me guardarei. E ainda continuei guardando. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe. Mas o que faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião. 14. E não é maravilha, porque o próprio... 12, por favor. 12. Vai.
Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a palavra de ciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Ele está dizendo, estou dando para vocês as características. Vocês tem muitos dizendo aí dentro que eu não sou apóstolo, que eu sou impostor, mas tudo que o apóstolo, todos os apóstolos, os que eles viram, o que ele viu, as experiências que eles tiveram, o que eles fazem também, eu também faço em Cristo, porque o Espírito habita em mim. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas? Porque vocês têm sido inferiores a outras igrejas em quê? A não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Eu mesmo não fui pesado a vocês. Perdoai-me este agravo. Ele está ironizando. Eu não ganhei nada de vocês. Vocês não me sustentaram. Passei dificuldade, vocês nem me ajudaram. Mas mesmo assim, me perdoem. Ele está ironizando. Quantas pessoas falam mal de líderes sem ter culpa no cartório? Por mais que a gente tente fazer aquilo que é correto, existem muitas pessoas que ficam difamando a gente, falando mal da gente, descendo a madeira no líder. Então o Paulo está dizendo, me perdoe se eu machuquei, se eu defraudei alguém. E ele sabia, ele disse assim, olha, eu abri mão de salário de outras igrejas, não recebendo nada de vocês, só por amor. Mas mesmo assim, me perdoem. Será que acontece isso nos dias de hoje, irmãos? Membros de igreja que ficam falando mal dos seus líderes? Até mesmo colegas, né? Lamentavelmente. Lamentavelmente. Então vocês percebem aí que esse era o contexto da igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios, na época de Paulo, lá em 1 Coríntios 6, 9 a 11, por favor, filho. 1 Coríntios capítulo 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aqueles que não praticam a justiça, são extremamente injustos e continuam na justiça, eles não vão herdar o reino do céu. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido. Que alguns têm sido, ou seja, aquela igreja era composta por uma membresia que veio de um contexto totalmente depravado. E existiam pessoas dentro da igreja que estavam na igreja, mas não tinham nascido de novo, estavam com essas práticas dentro da igreja. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então esse era o contexto, era a situação, os problemas, a cidade de Corintos, na época de Paulo. Então ele escreve para uma igreja que, apesar dos dons espirituais de Noedinho, era uma igreja extremamente problemática. Uma igreja cheia de problemas. Pastor, mas a igreja tem problemas? Tem. A família tem problemas, sim ou não? A igreja é composta de famílias. Porém, a igreja está debaixo do governo de Deus. A igreja está debaixo do governo de Deus. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas é lugar de pessoas que querem ser aperfeiçoadas. É por isso que vocês estão aqui. Vocês querem, nós queremos ser aperfeiçoados a cada dia. Porque nós saímos do mundão cheio de coisa, cheio de mania, cheio de coisa ruim. Aí agora a palavra vai nos lapidando. Aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até aquele dia. Não é assim? Você passa pelas ruas da cidade e vê a placa da prefeitura, desculpe os transtornos, estamos em obra. Ah, tu faz isso, tu fala isso, como que eu saiba, acredito que não faz isso. Aí você vai responder, desculpe o transtorno, é porque eu estou em obra. Aquele que em mim começou a boa obra, está me aperfeiçoando a cada dia. Eu estou sendo aperfeiçoado, é por isso que nós erramos. Lembre-se que nós fomos libertos do poder do pecado, mas nós não fomos livres da presença do pecado, porque ele habita dentro de nós. Por isso, a palavra é como dizia minha mãe, é o carnegão, puxa o carnegão, é um emplasto que puxa o carnegão. Carnegão é a secreção do furúnculo, não é furúnculo, é furúnculo, né? Que puxa a secreção do furúnculo e traz aqui, quando está espremendo, já percebeu? Quando está espremendo, uma dor, a pessoa, mãe, dói, mas depois que sai, é um alívio. Deus, pela sua palavra, vai tirar todo o carnegão da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte?
Aleluia. Sejam bem-vindos à Igreja de Corintos nos tempos de Paulo. E a semana que vem estaremos iniciando o capítulo 1. Não perca, hoje só foi introdução, para vocês entenderem um pouco, né, o perfil daquela igreja, como eram os irmãos, como era a cidade, né? Como era a cidade. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Corinto tinha jogos chamados Jogos